Parece que de fato agora o técnico da seleção brasileira vai ser o Ancelotti, né? Depois de tanta novela, desde o início do ano mais ou menos, pelo que saiu hoje no noticiário esportivo, o Ancelotti de fato acertou, tá palavrado com a seleção brasileira, não pode assinar nada porque ainda tem contrato com o Real Madrid, porém ele só viria, né, de fato, só no próximo ano, quando a próxima temporada europeia terminar, né? Que no caso seria lá para junho também. Daqui mais ou menos um ano sem técnico de fato na seleção brasileira. Pelo que parece também, ele vai indicar alguém de confiança, né? Alguém da Europa, alguém do staff dele, da comissão dele, para trabalhar junto com o Ramon Menezes para meio que liderar e comandar essa transição entre esse miniciclo até de fato quando ele comandar de fato a seleção brasileira. Até lá, o Brasil vai ter mais ou menos 6 jogos nas eliminatórias, vai ter contra Bolívia e Peru, que vai ser a próxima agora, Venezuela e Uruguai, e aí depois vai ter jogos mais difíceis, que é contra a Colômbia e com a seleção campeã do mundo, a Argentina. Só esse ano, 2024, teremos 2 amistosos, se eu não me engano, antes da Copa América, que vai se iniciar em junho, também daqui a um ano mais ou menos. Ou seja, a gente vai ficar um ano sem técnico, entre aspas, e o Ancelotti vai vir para a Copa América, já para a Copa América. Então, enfim, é uma coisa meio complicada, a gente não sabe como que vai ser esse processo até ele chegar e de fato treinar a seleção brasileira. Parece que talvez divirja ali um pouco com o trabalho dele no Real Madrid. Eu acho que para a Copa América, beleza, que eu acho que deve ser muito mais importante que as eliminatórias, porque o Brasil vai passar de qualquer forma. É, assim, quem que vai observar os jogadores, quem que vai convocar para a Copa América do ano que vem, vai ser ele, mas ele vai estar no Real Madrid, então ele vai estar com duas tarefas, enfim, é uma coisa meio complicada, porque se ele chegar para comandar a seleção brasileira na Copa América, vai ter que ser com jogadores do aval dele, que ele tem ciência, né, que ele convocou entre aspas, mas vai ter que ser uma convocação antes do início. Então, no período ele vai estar no Real Madrid. Enfim, é uma coisa meio complicada. Não está muito claro ainda como que vai ser esse processo. Porém, na minha opinião, eu acho que é a melhor escolha possível de um técnico para comandar a seleção. Eu acho que ele tem muito a agregar ao futebol brasileiro. Assim, é um técnico completamente vitorioso, vencedor por onde passou. Ele é um técnico com muita experiência. Muito. Tem uma questão de adaptação muito boa em todo lugar que ele passou, ele se adaptou muito bem. E com os brasileiros ele tem um ótimo relacionamento, né? Mais recentemente com o Militão, com o Vinícius Júnior, com o Rodrigo, Casemiro e também com o Richarlison, que ele treinou no Everton. Então, na minha opinião, é o melhor nome possível de todos que estavam sendo ventilados aí, como Diniz, Abel, Jorge Jesus, Dorival, é, que seriam até bons nomes na minha opinião, só que tem sempre uma questão ali que eu acho que não daria certo a maioria. Eu acho que desses nomes aí que eu citei, acho que o que mais teriam chances de dar certo seria, no caso, o Abel e o Jorge Jesus, porém, são dois técnicos que a questão pessoal com a imprensa também acho que afetaria muito. E o técnico brasileiro tem sempre uma relação muito forte com a imprensa, então seria uma coisa bem difícil de se lidar essa relação e seria uma coisa bem complicada, na minha opinião. Porém, também seriam ótimas alternativas. Porém, aparentemente será o Ancelotti. A minha única ressalva, meu único contra, né, a essa contratação do Ancelotti é o processo de hoje até quando ele chegará para ser técnico de fato. Como que vai ser essa questão toda? Como que vai se lidar? Porque eu acho muito complicado. Vai ter eliminatória, tem toda a questão da observação dos jogadores, convocação para a Copa América, enfim. Eu acho que o presidente da CBF, o Reginaldo Rodrigues, vai falar muito melhor sobre isso daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, para de fato explicar para a população brasileira, para o fã de esporte em si, como que vai acontecer isso, como que vai ser esse processo, porque tá meio estranho ainda, mas eu acho que é um ótimo nome, né? Vai ter agora sua última temporada no Real Madrid e depois virar para a seleção brasileira. Ou seja, pode entregar as taças, o Hexa já é realidade, brincadeira. Eu acho que é muito melhor que os nomes que estavam sendo citados, é muito melhor que o Tite. Então, também é uma ótima oportunidade para o Brasil, para o futebol brasileiro, melhorar. Porque a gente já teve experiências com Jesus, com Abel, que eu acho que aprimoraram muito o futebol, fez muito bem a vinda deles. Né? No caso, o Abel ainda tá, né?
Então é uma ótima oportunidade para o Brasil melhorar, para o Brasil, de repente, resgatar uma essência anterior que talvez tenha se perdido, por mais que o técnico seja italiano. Enfim, eu acho que pode ser um resgate da cultura do futebol brasileiro e pode ser muito bom para a gente, para o futebol brasileiro. Eu acho que é uma ótima oportunidade para chegar e é um resgate basicamente de cultura. Eu acho que tem tudo para dar certo e tomara que venha a Copa do Mundo, pelo amor de Deus. Eu quero viver e ter visto o Brasil ganhar uma Copa, porra. Assim, tá foda, mas torcer para dar certo, torcer para dar certo. Valeu, rapaziada. Curta aí, se inscreva no canal, comente. Valeu!